Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que desde as primeiras horas da manhã já vem sendo preparada pelos amigos espirituais, que aqui traz toda a energia para receber a todos, abraçar a todos, examinando cada um, identificando as necessidades de cada um e direcionando o tratamento que cada um necessita. Para o nosso trabalho, sempre nós iniciamos com uma prece para possibilitar a nossa conexão com o plano maior. E eu convido a todos para esta prece inicial. Aqueles que assim desejarem para uma melhor concentração, podem fechar os seus olhos, a fim de que tenham uma melhor sintonia com o plano maior. Mestre Jesus, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a doutrina espírita e vos pedimos que clareie a nossa mente, mantendo-nos tranquilos e serenos e suscetíveis à percepção das emanações do alto, de maneira que possamos absorver o conhecimento que hoje nos será transmitido pela palestra que se seguirá. Senhor, traga-nos a vossa luz, o vosso amor, a vossa paz, o vosso equilíbrio, permitindo-nos a cura, permitindo-nos a tranquilidade, para que possamos seguir sempre no vosso amor, na vossa paz. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será Aliança da Ciência e da Religião e a Nova Era. Extraída do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 8 a 11. A palestra será realizada pela nossa companheira Miriam. Miriam, seja feliz em sua explanação. Amigos, amigas, muito bem-vindos. Como já nos disse nosso amigo Ademir, a casa é preparada com muito carinho para nos receber, para nos abraçar. E eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, sendo abraçada pelo plano espiritual, né? A gente se abre o nosso coração, se a gente abre as nossas percepções, a gente é capaz de sentir a suavidade, o carinho mesmo que é posto para nós, que está colocado à nossa disposição aqui nesse espaço, nesse lugar. Então, muito feliz de estar aqui irmanada com vocês, né? Fazendo literalmente uma corrente de amor, uma corrente de oração, uma corrente de reflexão, num dia como hoje, meio cinzento. O pessoal está reclamando que está frio, mas vamos combinar, gente. Inverno, né? Diz que é assim mesmo, inverno diz que faz frio. E hoje, para falar de religião e para falar de ciência. Saiu uns 2 meses atrás o censo do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil. Nós hoje somos cerca de 220 milhões de brasileiros, um pouco menos. Eu lembro até daquela musiquinha 90 milhões em ação, para frente Brasil. Faz tempo, né, gente, essa musiquinha. Eu lembro do meu pai cantando. Nós crescemos, somos 220 milhões hoje. E desses 211 milhões, na verdade, sendo mais precisa, quase de 90% afirma que acredita em Deus ou em alguma força superior, ou, enfim, uma energia, não precisa ser nominado, né, humanizado na figura de um homem, mas na figura de um ser, de algo. E cerca de 70 e poucos por cento diz que tem uma religião, literalmente uma religião. Então, nós estamos falando de mais de 160 milhões de pessoas no nosso país que afirmam ter um credo, ter alguma coisa na qual acreditam. Então, para a ciência, que por algum motivo resolve desprezar aspectos da religião, no mínimo nós somos objeto de estudo. Afinal, em pleno século, né, 21 aí, com inteligência artificial à nossa disposição, com celulares nos levando para tudo quanto é canto, com o mundo sendo revolucionado, com informação online, etc., toda à disposição, ainda assim,
as pessoas afirmam terem uma religião e acreditar em Deus. Então, será que, de fato, a nova era, o desenvolvimento, o crescimento, se contradiz, é contrário à ideia de que eu posso estar neste mundo entendido como tecnológico e moderno e continuar professando uma fé? Quer dizer, por que essas coisas, no nosso universo de pensamento, muitas vezes se colocam como distinto, como contraditório, como oposto, E digo a vocês, não são só os cientistas que falam muitas vezes, e eu estou falando de alguns cientistas, que, sei lá, religião ou crer em algo é coisa da fantasia, do imaginário, do ilusório, é placebo, bobagem, conto da carochinha, coisas assim. Muitas vezes, quem está dentro de uma religião ou quem professa algum tipo de conexão com espiritualidade também olha para a ciência com certo desprezo. Também se desconecta, muitas vezes, dos avanços que estão sendo colocados e nos colocando informação com relação ao nosso cérebro, por exemplo, com relação ao funcionamento da nossa bioquímica. Hoje nós temos até o capacete de Deus lá, que foi criado dentro do campo da ciência, que ativa uma área do cérebro, que nos coloca como se fosse em estado de meditação, em conexão com Deus. Então, tem campos aí, esses dois campos estão conversando muito pouco. E é sobre isso que a gente vai falar. E quando a gente fala em ciência, a gente está dizendo por que o campo científico muitas vezes é desprezado, muitas vezes despreza o campo espiritual. Porque para ser ciência, você tem um rito. Você tem um ritual para fazer. E o rito vai desde você observar um fato, você estender a sua observação sobre um determinado fato. Vamos observar, por exemplo, por que uma maçã cai. Você olha esse fato que está acontecendo, por que ele cai? Você tem que observar esse fato, você tem que pensar sobre ele, você tem que analisar com dados e leis gerais que regem isso. Será que é a lei da física que está comandando isso? Será que é a lei da química? Existem leis no universo que estão comandando aquele tipo de movimento. E depois eu tenho que testar se essa maçã cai em qualquer condição. Eu descobri que tem a lei da gravidade, alguém descobriu lá atrás que tem a lei da gravidade. Mas será que na Lua é do mesmo jeito que esse procedimento acontece? Percebam que, para ser científico, eu tenho um conjunto de passos que eu tenho que observar, para que isso tenha validade, para que, de fato, aquilo que vale aqui, vale também em outra parte do planeta. A maioria das pesquisas que são feitas no campo científico, elas, às vezes, começam a ser observadas num bichinho, num animal ou numa planta, se estende ao homem, se estende depois a etnias, precisa ver se em temperaturas e pressão diferente, o comportamento é outro. Há todo um rito a ser feito. Ainda assim, anexado a isso, como se isso fosse somente preciso, na verdade, tem um elemento que a gente acrescenta a isso, que é a criatividade. A pesquisa científica é uma coisa da natureza humana, é do homem. A criatividade tem que entrar. Por que a criatividade tem que entrar? Porque nem sempre eu sei qual é o resultado. Eu tenho uma hipótese. Eu acho que a maçã cai, porque algum motivo que eu dou. Eu crio uma hipótese e eu começo a testar e a pesquisar para ver se essa hipótese está correta ou não. Como uma vacina. Eu acho que se eu pegar aquele vírus, isolar aqui e mexer com o outro, eu misturo e aquilo é capaz de curar. Antes de eu afirmar que cura, o que eu faço? Eu testo, retesto, em idades diferentes, em lugares diferentes. Será que com temperaturas diferentes muda a função daquela vacina? E assim é para tudo. Mas ainda assim, continua sendo uma atividade humana e, portanto, com erros. Ciência erra. Há casos históricos, e aí que a gente tem de erros dentro da ciência. Nós, por exemplo, já acreditamos que a Terra era plana em algum tempo atrás. A gente achou que a gente era geocêntrico, quer dizer, que a Terra estava no centro do mundo e que tudo girava em torno de nós. Alguém descobriu que nós somos um planetinha circulando lá em torno do Sol, dentro de uma galáxia, e que existem milhões de outras galáxias. Nós somos lá uma esferazinha dentro de um monte de tantas outras que estão sendo descobertas. Einstein, no começo das pesquisas, achava que o universo era fixo. Depois se descobriu que o universo está em expansão. Ele mesmo descobriu, Em expansão, se multiplicando, se reproduzindo.
Tem uma coisa que eu achei engraçado quando estava pesquisando, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que há algum tempo atrás, na Europa e Estados Unidos, inclusive, se achava que tinha um verme do dente, minhoca do dente, uma coisa assim, que seria a tradução para o português. Que era o quê? Eles achavam que dentro do dente tinha um vermezinho que, por alguma circunstância, ele brotava e virava cárie. Isso foi ciência. Não é brincadeira, isso realmente você está nos compêndios de ciência. A dizer, portanto, que a gente evolui a observação. E por que isso é assim? Porque é uma atividade humana, que tem regras, né, que precisa ser o mais precisa possível, mas que o conhecimento que a gente tem naquele momento, a tecnologia que a gente tem à disposição naquele momento, às vezes até a crença que você tem, né, a cultura na qual você vai estar inserido, dá a você um conjunto de resultados, um conjunto de definições que podem ser modificadas ao longo do tempo. Por que eu estou afirmando isso e quero começar falando isso para vocês? Porque, ainda que a ciência, né, você tenha que ter consistência, coerência, abrangência, etc., ela pode falhar. Então, senhores, gostaria nós, né, de poder dizer para os cientistas, é o seguinte, amigo, nós temos um campo dentro da religiosidade que, de fato, é um vir a ser, é um descobrir, é um caso a investigar. Mas a ciência também, mesmo com a sua exatidão, tem suas fragilidades, também pode errar, também pode estar passível, né, de novas descobertas. E Kardec, que era um homem do tempo que ele era, né, um homem do tempo que ele era e, ao mesmo tempo, um grande gênio. Gente, era biologia, esse homem entendia. Se você olhar as perguntas que ele faz no Livro dos Espíritos, eu não saberia fazer duas daquelas que ele fez. É do campo... de falar de constelações, até de falar da natureza humana mais íntima. Ele circula, né, ele era um pedagogo, ele circula por um espectro do conhecimento muito grande. E, ao tempo dele, já havia, né, na época do positivismo, etc., você tinha uma preocupação muito grande em ser preciso, em focar, em ter clareza naquilo que você estava informando. Então, quando Kardec, naquela época, começa a observar, e ele era um professor da universidade, gente, né? Ele começa a observar e ouvir falar dos fenômenos das mesas girantes, ele atribuiu imediatamente aos espíritos como... Não. Sabe o que ele fez? Como um bom pesquisador, né, com um olhar científico, ele começa a observar o que era aquilo. Tinha toda uma discussão sobre magnetismo na época, a gente nem tem como entrar muito, por conta do tempo, nesses detalhes. Havia muita discussão naquela época, o que era aquilo. Então, você tinha gente que se reunia nos salões para discutir, alguns achavam que era magia, e ele começou a perceber, ao longo do tempo, que o quê? Que existia um princípio inteligente atrás daqueles fenômenos. Não era um fenômeno aleatório. E ele começou já a nominar e falou que aquilo era espírito. Não. Como bom pesquisador, o que ele faz? Ele cria um método de observação. Tinha algum conjunto de... Vou dar só um exemplo, né, do método que ele usava. Ele tinha um conjunto de perguntas, muitas estão no Livro dos Espíritos, que ele mandava para médiuns de vários lugares do mundo. Se tivesse internet, facilitava, né? Vocês imaginam, chegando uma cartinha lá do outro lado, né? Mandava uma pergunta para lá. A resposta chegava de um lugar, a resposta chegava do outro, do outro e do outro. Quando ele olhava as respostas, se elas tinham consistência entre si, né? Lembra a coisa da abrangência da pesquisa? Eu não posso perguntar só para ela que mora aqui. Eu tenho que perguntar para várias esferas onde eu sou capaz de alcançar, e aonde ele era capaz de alcançar naquela época. Quando as perguntas coincidiam, era considerado verdade, era considerado como positivo. Eu posso considerar que tem consistência. Eu fiz uma amostra, digamos assim, que me dá segurança. E há vários pontos, a gente não tem, como disse a vocês por conta do tempo, dê uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver as perguntas que estão postas lá. Todas feitas e refeitas por muitas vezes. O próprio roteiro do Livro dos Espíritos, ele pergunta, e às vezes ele pede a confirmação na pergunta seguinte. Como dissesse, você está prestando atenção no que eu estou te perguntando? Né? Então, é muito interessante um método de construção que a nossa doutrina, essa, né, que a gente se debruça a olhar, ela foi sendo construída com esta preocupação. Por quê? E aí eu vou dizer para vocês aqui, e, aliás, tem duas coisas que o Kardec fala que eu acho que são muito interessantes, que ele fala o seguinte, olha, se a ciência
É muito forte, eu acho, isso que ele diz. Se a ciência desmentir, tá, algum ponto trazido pelo Espiritismo, fique com a ciência. Olha como ele confiava que as duas coisas estavam conectadas. Uma outra informação, uma outra frase célebre também do Kardec é o seguinte: é preferível descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O cara confiava no taco dele, tá certo? Tipo assim, eu sei a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. E aqui eu faço questão de ler para vocês, porque é o que abre exatamente o capítulo que é da nossa observação hoje aqui. Diz assim, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo declara que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e as outras as leis do mundo moral. Então, leis físicas, né, e as leis morais, que é o princípio da nossa doutrina. Né? Por que Kardec fez questão de ser tão preciso? Porque ele sabia que essas leis físicas, as do mundo, essas do mundo material, elas são divinas. Não há por que ter contradição se o mundo é criado pelo nosso Pai, não é? Se tudo que há na natureza, todos os fenômenos que estão colocados à nossa disposição, se o nosso corpo, se a nossa respiração, se a Terra, se o mundo em expansão, se tudo isso foi criado pelo nosso Pai, por que isso iria se contradizer às leis morais? Por que isso estaria fora do espectro das leis de Deus? Confiante nisso, é que ele faz essa afirmação. Se aquilo que, como o que eu estou chamando de doutrina espírita, contradizer a ciência, fique com a ciência. Ela é lei de Deus. Eu escrevi, eu codifiquei isso aqui. Então, eu posso ter me enganado. Pode ser que, ao conjunto do tempo, isso seja refeito. O que a gente tem observado é que, ao invés de a gente se distanciar disso, a gente está percebendo que Kardec cada vez nos aproxima da era moderna. Né? Quando a gente observa, ao invés de a gente dizer, olha, estou negando a ciência, ao contrário, a ciência vem corroborando, vem reafirmando muitas das afirmações que estão nos livros da codificação. E aí ele diz assim, olha, é preciso que haja um ponto de união que aproxime religião e ciência. Esse ponto de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez que comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fará. A fé vai se dirigir à razão. Esta nada encontrará de ilógico na fé. Vencido será o materialismo. É por isso que há um afinco muito pesado de Kardec a dizer, olha, nós temos que caminhar lado a lado. Ciência e religião, espiritualidade e religião, têm que caminhar de mãos dadas todo o tempo. Não é a fé, eu acredito porque eu acredito. Não, você acredita porque você analisa, porque você avalia, porque você é um homem do seu tempo que observa o que a ciência está dizendo no seu entorno. Não é aquela fé que você, sabe, fecha os olhos e acredita em qualquer bobagem que chega aos seus ouvidos. Né? Nós, muitas vezes, vamos, quanto há de sectarismo, quanto há de informação desencontrada, de falsas verdades, de fake news, que se dá o nome de religião, aí à nossa disposição. Então, nós podemos todo o tempo estar vivendo esse elemento contraditório. Gente, é século XVIII, XIX isso aqui. Ele já estava preocupado com isso, dizendo, olha, gente, presta atenção na ciência, presta atenção na informação, leia, critique, discuta. Discuta, inclusive, aquilo que está posto aqui. Né? Se tiver argumento para ir contra várias das informações que estão aqui no livro dos Espíritos, faça isso. A doutrina ela tem que ser capaz de se sustentar frente aos questionamentos que a vida, que a modernidade, que a ciência vai trazendo. Então, portanto, e o campo de observação do Espiritismo não é pequeno, né, gente? Se você pegar as obras da codificação, alguns deles, eu vou só citar aqui alguns pontos de análise. Eu estou falando do ponto de vista de análise científica, analisada, verificada. Ele está falando da evolução do espírito, dos seres dos vários reinos, a gente estuda os vários reinos nas obras da codificação. Ele fala de encarnação e reencarnação, pluralidade dos mundos, mundo espiritual, a relação do nosso corpo com o perispírito e os vários corpos que nós temos, os corpos fluídicos todos que nós temos. Ele fala também dessa questão física com as implicações morais, lei de efeito, causa e efeito,
livre-arbítrio. São esses pontos que são analisados. E o que a gente começa a perceber ao longo do tempo? Que isso que, como eu disse a vocês, que poderia estar sendo contradito, está sendo reafirmado. Eu não vou... Olha, eu vou dizer para vocês, só isso aqui é uma listinha de pesquisas que estão sendo feitas no mundo. Vou trazer uma ou duas por conta realmente do espaço aqui para a gente falar. Só para vocês verem que isso está acontecendo no Brasil e está acontecendo, por exemplo, tem uma doutora aqui, Elisabeth Kluber, ela é suíça e ela foi a primeira médica a estudar tanatologia. O que é tanatologia? É estudo da morte. O que acontece durante a morte? No processo de morte. O que vai? E ela começou a observar os pacientes dela, tem uma pesquisa extensa, tem um livro que chama Estágio Final da Evolução e a Roda da Vida. Falando do quê? De que a morte não existe. Campo científico, eu estou falando, uma pesquisadora. Depois, doutor Raimundo, esse aqui também é famoso, que fala, ele é americano, experiências de quase morte. Sabe aquele pessoal que morre? Vocês devem ter visto hoje, tem até filme sobre isso. Aí chega lá, vê o túnel, não é isso? Tem uma luz no fim do túnel, encontra algumas pessoas, muitos pacientes em estados de coma reportam que via todo o que estava acontecendo ali dentro do hospital, via os médicos tentando atender, as famílias que chegavam nesse túnel, viam uma luz, encontravam, viam que não era o momento de partir e retornam ao corpo. São centenas de relatos assim. Coincidências? Né? Se a gente for lá observar as obras da codificação, há coisas relacionadas a isso, né? Desse contato todo o tempo com um outro plano, né? Do desdobramento que você faz quando você está ou dormindo ou no estado de coma, né? Onde você simplesmente, o seu espírito livre é capaz de circular em outras esferas e alcançar outras dimensões. Então, esse pesquisador está falando disso, por exemplo. Tem um livro dele chamado Vida Depois da Vida, também publicado nos Estados Unidos. E por aí vai. Aí tem uma coisa que também que eu acho bem interessante, que é a coisa da comunicação instrumental. A própria André Luiz já teve experiências assim, que é você observar o que acontece, gravações, né, em computador, em gravador, comunicação via... Tinha fax, agora não tem mais, né? Mas via telefone. E teve um pesquisador americano que gravava pássaros e ele começou a ouvir vozes além dos pássaros nas gravações. Pesquisou, e eram pessoas que haviam morrido, que deixavam lá, né, gravadas suas vozes. Então, tem toda uma área do conhecimento pesquisando a transcomunicação. Como é que o mundo espiritual se comunica por meio de instrumentos físicos que nós temos aqui. A própria AME aqui no Brasil, né, aquela Associação de Médicos Espíritas, tem muitas pesquisas com relação a isso, tem vários livros lançados com relação a isso. Na área da psiquiatria, tem aquele famoso médico, o Ian Stevenson, que fala das vidas, das reencarnações comprovadas, né? Onde crianças relatavam, né, que tinham nascido em outro lugar, que tinha tal pai e tal mãe, que não pertencia àquilo. O que ele começa a fazer? Isso começa a se repetir, chegar até ele vai pesquisar. E tem dois casos brasileiros, inclusive. Ele vai pesquisar, e um específico que eu olhei, que é o indiano, que a menininha dizia que tinha nascido em tal lugar, que tinha tal pai e tal mãe, que tinha morrido assim. Ele vai até esse lugar. E, coincidentemente, a família não tinha desaparecido. E aquele pai e aquela mãe existiam. Né? Os avós, na verdade, daquele casal existiam e realmente tinham perdido um filho naquela época. Então, concretamente, se confirmou, né, que aquele espírito era uma reencarnação de alguém e que estava com uma memória ainda muito fixada com relação à vida anterior. E esses casos estão relatados nesses livros, nessas obras. No caso, por exemplo, da medicina, que é um campo onde isso está sendo muito estudado, a gente tem tido avanços muito interessantes, que é uma área que é difícil, né, gente? Arraigada de se conseguir mudar informação. O próprio SUS, né, acho que foi no ano de... Deixa eu ver aqui, em 1900 e... Na verdade, foi a Organização Mundial da Saúde, que primeiro, olha, em 22 de janeiro de 1998... Por que a Organização Mundial da Saúde fez isso? Depois a gente vai descobrir por que ela fez essa modificação. A OMS fala o seguinte, olha, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, e ela acrescentou espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. A OMS
incluiu o espiritual como definição de saúde. Por que ela fez isso? Sabe por quê? Porque se observou em hospitais, em clínicas, em pesquisas que quem tem fé, quem ora, quem medita, tem uma recuperação melhor. E mais, alguns atingem cura, literalmente. Vendo isso, aqui, nosso SUS, mais recentemente, cria as técnicas integrativas e complementares. Isso faz 2 anos. O que é isso? Está incluído hoje como tratamento dentro do SUS medicina tradicional chinesa, acupuntura, antroposófica, homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, crenoterapia, imposição de mão, reiki e por aí vai. Vários elementos que antes eram fantasia, eram não sei o quê, eram... Por quê? Porque, gente, nós somos espírito e somos matéria. Nós somos fluido cósmico universal. Nós nos comunicamos muito para além aqui, ó, dessa fala. E hoje, concretamente, ciência, física quântica, medicina, as medicinas alternativas vêm comprovando com o resultado de que funciona. Eu me lembro que quando isso foi, yoga também aparece aqui, constelação familiar, várias práticas integrativas estão aí hoje à nossa disposição dentro do sistema de saúde. E isso não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. E eu lembro quando questionaram o ministro, porque tem um grupo de médicos contrários a isso. Isso de jeito nenhum, isso é placebo, isso não sei o quê. Eu lembro que perguntou ao ministro, um repórter perguntou para o ministro, tem muita contradição aí, tem muito médico que não concorda com isso. Por que o SUS está adotando isso? O ministro respondeu o seguinte, olha, realmente não é 100% os testes de resultado com relação a isso. Mas o SUS está adotando por um único motivo, porque funciona. É simples assim. Por que exatamente aquilo funciona? Porque a oração é capaz de ativar uma área do nosso cérebro que serena no nosso coração, que equilibra a nossa pressão arterial, que é capaz de curar diabetes, como vários relatos com relação a isso. Por que exatamente que isso acontece? O homem não foi capaz de dizer precisamente, mas, como disse o então ministro, funciona. E é por isso que foi integrado. Vejam, senhores, que ao invés, portanto, da gente se afastar, ciência e religião, nós estamos juntando ciência e religião. E aí vocês podem perguntar o seguinte, espera aí, mas por que vocês estão falando isso? Por que as Casas André Luiz hoje está nos propondo refletir sobre isso? É só para dizer, olha só como o Kardec é o máximo. Tipo assim, pega a visão. Espiritismo é tudo, os outros que lutem. Ou, porque Kardec está dizendo o seguinte, sei lá, eu sou o cara, me sigam. É por isso que a casa está trazendo essa reflexão aqui hoje. Kardec não queria ter razão, como a gente costuma brincar. Kardec queria ser feliz. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec sabia que a unidade é espírito e matéria unificado. Ele sabia que a junção disso, lei física e lei moral, é Deus, é criação divina. E quando eu estou próxima disso, eu sou feliz. Quando eu estou seguindo as leis naturais, eu sou feliz. A gente só não é feliz quando a gente se desvia das leis do nosso Pai. Então, a casa traz isso para que a gente se conecte, que a gente se perceba que nós somos gente do nosso tempo. O senhor tem 20, o senhor tem 30, o senhor tem 40, o senhor vai dizer assim, não dou conta disso, eu não dou conta de computador, eu não dou conta dessa informação. Meu senhor, outro dia eu estava falando isso para o meu filho. Eu falei, Dana, eu não sou desse tempo, não tenho mais idade para isso. Ele virou para mim e falou, mãe, seu tempo é agora. Que tempo é esse que você está falando? O seu tempo é agora. O senhor tem 60, 80, 90 anos, não me interessa. Se o senhor está no planeta neste momento, nessa existência, e é isso que a casa quer nos chamar a atenção. Primeiro, que ciência e religião não há contradição e a gente cada vez mais vai aproximar isso. Segundo, que isso é lei divina, é lei de Deus. Quando eu estou próximo disso, eu sou mais feliz. E mais, qual é a sua responsabilidade tendo esse conjunto de informações? Quando a gente diz que a oração tem um poder de cura,
Quando você emite um pensamento e você cura, ao mesmo tempo eu estou dizendo para você que o pensamento que você emite pode ferir, pode matar, pode implicar em dores muito fundas num outro. Que a sua fala, aquilo que você fala pode tocar fundamente uma criança, influenciar toda a adolescência e toda a existência dela. Que muito mais, mas muito para além da presença física, existe uma presença invisível que está no nosso entorno e que a gente precisa abrir os nossos ouvidos, né, e sintonizar com aquilo que interessa, e baixar a sintonia, deixar de lado aquilo que não interessa. E mais, se eu estou aqui, neste tempo, tenho consciência de todo esse poder que eu tenho, eu percebo a responsabilidade com relação à minha vida. E a gente para de falar para Deus, ai, por favor, porque a gente fala que tem fé, né? A gente está aqui, está tudo bem, está tudo certo, a gente tem fé, diria para os senhores que muitas vezes até a página 2, alguns vão até a página 3. Porque ter fé, quando está tudo bem, quando aquilo que eu pedi, sei lá, entre aspas, que eu desejei, está materializado, até que é relativamente fácil. Mas quando chegam as grandes provações das nossas vidas, de dor, e algumas vezes dores infinitas, fundas, desde uma situação financeira complexa, a perda de um filho, perda de alguém que a gente ama, uma separação, uma crise, uma traição, sei lá, né? Separações em família, dificuldades em colocação, uma doença grave, são muitas as provações que são colocadas nas nossas vidas, né? E essas provações que estão postas nas nossas vidas são por quê? Por que elas chegaram até nós? Porque Deus é malvado, está lá em cima, mandando raios, né, para nos punir porque a gente não é bonzinho? Hoje a gente já cresceu, né? A gente não é mais adolescente, mais criança espiritual. Se a gente está aqui reunido, a gente já deu um passo. A Terra não é um planeta primitivo, ela é um planeta de provas e expiações, indo para a regeneração, portanto, tem algumas lições que a gente não pode dizer que não viu. Se a gente está nesse tempo aqui, é porque nós sabemos que as circunstâncias que estão nas nossas vidas, nós criamos. Lei de causa e efeito. Tudo aquilo que de positivo que está na sua vida, tudo aquilo que de negativo ainda está manifestado na sua vida, foi sua criação. Então, se a gente se apercebe com o poder de criar positivo e negativo, eu tenho que ter atenção. Eu tenho que fazer o orar e vigiar. Eu tenho que saber da potência, vou insistir, da potência que o nosso pensamento tem. Do que eu estou ligando na televisão. Do que é aquilo que eu estou dando sintonia e de manifestação. Porque, muitas vezes, né, como é que a gente vai chegar rapidamente no mundo de regeneração? No mundo onde não tem mais a dualidade que a Terra tem, que é bem e mal, né? Eu odeio, eu mato, onde mundo de regeneração não tem mais isso. Não somos perfeitos ainda, né? Vamos entrar numa outra dimensão. Estamos migrando. Tem muitos livros falando disso por aí. E muitas comunicações, né, do plano espiritual com relação a isso. Né? Como é que a gente vai migrar para este mundo? Os anjos vão descer aqui e vão nos levar de forma alada para lá? Sabe como é que esse mundo de regeneração vai ser construído? Alguém sabe? É a gente que vai fazer. Essa é a tarefa nossa. Nossa. Vocês ficaram bem quietos agora. Por isso, gente, que ser uma pessoa do seu tempo, na idade que você tiver, informação com relação à tecnologia, com relação à ciência, física quântica, aprofundar em estudos filosóficos, conhecimento da natureza humana, né? No campo da psicologia, no campo da psiquiatria, tecnologias variadas, inteligência artificial, relacionamento entre pessoas, compreensão de que nós somos espírito e nós falamos sem falar, pelo olhar, pela sensação, pela reverberação do nosso campo áurico. Se apropriar disso tudo, que nós já sabemos. Não dá para dizer que a gente não sabe, a gente já sabe. A gente pouco usa. Se apropriar disso. E nós estamos neste tempo, aqui neste lugar, neste planeta, porque nós nos comprometemos no plano espiritual a fazer a transição. Não estamos aqui à toa.
Você acha que o pessoal, você acha que o plano espiritual, né, o plano reencarnatório, Jesus que comanda esse planeta junto com Ismael, teria deixado a gente vir para cá para atrapalhar o período de transição? Não, quem está aqui são os espíritos que estão minimamente preparados para contribuir com isso. Nós temos lição para fazer, lição de casa para fazer. E quando a casa nos pede para discutir hoje religião e a questão da ciência, é para nos chamar a atenção disso. Nós temos lição de casa para fazer neste planeta, neste momento. Não é o seu vizinho. É o senhor que está aqui. Ah, minha mulher precisava estar escutando isso, meu filho. Não, meu filho que entende ciência, ele está fazendo lá o secundário, está fazendo faculdade de biologia. Não, não é ele, é o senhor que está aqui, é a senhora que está aqui. Somos nós que estamos aqui conversando, que estamos sendo chamados pelo plano espiritual para fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer. É sermos seres melhores, que integram ciência e religião e que contribuem aqui, no século XXI, no Brasil, em São Paulo, ou nas cidades que a gente mora, para o quê? Para fazer a transição, para ir para um mundo melhor, para sair desse patamar que o planeta Terra está. Então, eu espero que a gente volte para as nossas casas hoje felizes, porque a tarefa não é pequena. Mas, gente, se a gente está aqui é porque a gente tem condição de fazer, é porque as informações estão aí à nossa disposição, que a gente realmente se aproprie disso. Né? Falar sobre isso não é uma questão só filosófica. Né? Eu acho que a doutrina ela tem uma coisa muito legal, que é a ideia de dizer, olha, nós somos co-criadores de Deus, é só isso. O senhor está pedindo todo dia lá, por favor, Deus, faça um milagre na minha vida, faça um milagre na minha vida. Deus faz milagre na nossa vida todo dia. A gente só tem que prestar atenção se a gente não está pedindo para Deus aquilo que é a nossa tarefa. Será que aquilo que você está pedindo para Ele não é você que tem que fazer? Porque aquilo que Ele tem que fazer, Ele faz. Pode ser que o que você está pedindo é tarefa sua. E o nosso Pai não vai fazer a nossa tarefa. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele confia que a gente tem a condição de dar conta. Então, eu espero que a gente saia daqui fortalecido nas nossas tarefas, felizes, né, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui nesse planeta, nesse momento tão especial, que é esse momento de transição. Muito obrigada. Agradecemos a Miriam por esta palestra esclarecedora e vamos dar início às nossas vibrações. Vibrar é colocar o nosso pensamento em movimento, é transformá-lo em energia para levarmos a todos aqueles que precisam dessa vibração, dessa energia em movimento. Por isso eu os convido inicialmente a vibrar pelo nosso planeta. Esse lugar que escolhemos para a nossa experiência terrena. Vibremos pela paz, pelo entendimento, pela solidariedade entre as pessoas, entre as nações. Nesse dia frio, chuvoso, com tantas pessoas ao relento, vibremos para que todos aqueles que estejam nessa situação recebam o calor humano, o calor que aquece e que mantém a esperança de cada um para superar as dificuldades que estão enfrentando. Vibremos também pelos doentes do corpo e da alma, em qualquer lugar que se encontrem, nos hospitais, nas clínicas de repouso, nos asilos, nos orfanatos, em suas casas. Que Jesus possa levar a cada um o lenitivo que alivia a dor e que traz a cura. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo nesta manhã. Aprendemos hoje que devemos aprimorar o nosso conhecimento e aliá-lo à nossa fé, visando a melhorar a nossa condição de vida. Senhor, auxilie-nos nessa tarefa de aprimorar o nosso conhecimento, mas não nos deixe sem fé,
porque a fé nos auxilia também na busca da melhoria da nossa condição pessoal. Que o que aprendemos hoje, Senhor, possa trazer-nos a alegria, a paz, a saúde de que tanto precisamos. Conduza, Senhor, em segurança, conduza-nos em segurança para nossas casas e permita-nos que aqui possamos retornar na próxima semana para o prosseguimento de nossos estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos agora dar o início ao passe, e nós aqui fazemos o passe coletivo, e eu convido o Ulisses para fazer a direção desse trabalho. Antes, porém, gostaria de esclarecer em que consiste o passe coletivo. O passe coletivo é um momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Com a palavra, Ulisses. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. Ele nos ilumina nesse momento e com sua luz vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. O passe à distância. O trabalho agora é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Com o nosso pensamento elevado ainda, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, e com a luz de Jesus envolvendo a todos, vibremos intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Obrigado, Ulisses. O tema da próxima semana, para aqueles que desejam já estudá-lo previamente, será Saúde e Enfermidade, do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, capítulos 15 e 28. Temos ainda alguns comunicados.
Na data de hoje, 27 de agosto, às 17h30, na unidade da Vila Galvão, temos a única apresentação do encontro com a cultura espírita deste mês, com Jader Caleu, apresentando o tema A Mensagem do Evangelho para Sermos Felizes. Também temos vagas para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita, com aulas presenciais na Unidade Doutrinária de Santana e Vila Galvão. Inscrições e informações no plantão de informações. Pedimos aos nossos visitantes que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para a saída em função da necessidade ainda de evitarmos aglomeração devido a ainda não estarmos totalmente livres da Covid. Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente final de dia, um excelente domingo, uma ótima semana, esperando contar com a presença de todos na próxima semana, no próximo domingo. Que sigam em paz. Que assim seja.